A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, igreja. No vídeo de hoje estaremos trazendo uma palavra, para os jovens, o quão é importante, a gente sempre estar em união, seja com o nosso grupo de jovens, seja com nossos irmãos na igreja, seja com o nosso líder, nosso pastor, porque quando estamos reunidos, quando estamos em comunhão com Cristo, o poder de Deus ele desce sobre nossas vidas. E um exemplo muito falado se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, essa palavra, ela nos mostra que quando aquele povo ele se reúne e eles entram em comunhão, eles ficam unânimes naquele lugar, o que seria a palavra unânimes, o significado? Significa todos em um mesmo propósito, todos em uma mesma direção. Então isso é bastante importante, que todos nós venhamos estar no mesmo propósito na casa do Senhor, com o mesmo pensamento na casa do Senhor, A gente sempre estar ali ligado, sempre estando em comunhão com o irmão, Às vezes pode ocorrer um caso que um irmão tenha alguma contenda ali dentro da igreja, e é sempre importante que a gente venha estar ali pedindo perdão ao nosso irmão, se nós fizemos algo, ou até mesmo se nós não fizemos nada, É sempre importante a gente estar pedindo perdão, Também ali pela questão da Santa Ceia do Senhor, para aqueles que são batizados, para a gente não estar participando do banquete do Senhor indignamente, com peso, com alguma mágoa. É sempre importante a gente estar nesse propósito juntamente com o nosso irmão, porque quando a gente se une com o nosso irmão, seja em uma oração, seja em alguma ação, o poder do Senhor ele desce, assim como aconteceu em Atos 2. E eu trago aqui no versículo 42 do mesmo capítulo: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é bastante importante a gente estar sempre unido, porque só assim o poder do Senhor ele desce, Só assim o Senhor liberta, assim como foi na vida de Pedro. A Bíblia fala que Pedro é preso no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, e a igreja se reúne novamente, para o bem de Pedro, para estar levantando um clamor pela vida de Pedro. E o Senhor mais uma vez ele manda um anjo do céu e assim liberta a vida de Pedro daquela prisão. Então, para que a gente venha estar se libertando e libertando outras vidas, é sempre importante que a gente venha estar sempre unido, sempre em oração, sempre em santificação ao Senhor, porque só assim o Senhor manda seu anjo. Só complementando aqui a palavra da irmã Giovana, eu trago em Gálatas, capítulo 6, e a partir do versículo 10, que vai nos dizer assim: Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então a gente vê aqui como é importante a gente estar em união e comunhão com os nossos irmãos, principalmente os irmãos da fé, que são aqueles que convivem com a gente dentro da nossa igreja. Também porque, por mais que a gente possa ter alguma contenda, igual a irmã Giovana falou aqui, que a gente possa perdoar, para que não possa ocorrer um erro bastante comum, em que há contenda e aí uma dessas pessoas acaba se afastando da igreja por conta daquela outra, Então é muito importante que a gente aprenda a perdoar, a perguntar ao irmão se aconteceu algo, se o irmão está se sentindo ruim com algo que aconteceu, para que a gente possa estar se entendendo e perdoar os erros. É muito importante porque se acontecem essas situações em que o irmão
tem uma contenda ali, e aí o irmão sai da igreja, e aí vai se esfriando, e aí essas coisas vão acontecendo e vão afastando cada vez mais a juventude da igreja, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente permaneça unido, quer que a gente permaneça firme na fé, para encontrarmos um caminho agradável ao Senhor. Então, essa é a importância da gente estar em união e em comunhão com os nossos irmãos, e principalmente os irmãos na fé. E eu trago aqui mais um exemplo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 4 e versículo 9, que diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então a gente vê aqui nessa palavra o tão quanto é importante a gente sempre estar unido, pelo menos com um irmão. Por quê? Porque um está ajudando o outro, né? Não só nós, também a gente tem esse dever de ajudar, como também nós seremos ajudados, né? Quando nós estamos unidos com nossos irmãos, a gente sempre tende a precisar, né? De algum momento a gente pode acontecer de nós passarmos por alguma dificuldade, por algum problema, e a gente sempre tem alguém para contar ali naquele momento. Então é extremamente importante essa comunhão, né? Essa união entre os irmãos na igreja, porque assim um ajuda o outro. Se um cai, o outro ajuda a se levantar e vice-versa. E como versículo de reflexão, eu vou deixar aqui em João, capítulo 3, e a partir do versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. No versículo 31, diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. E então a gente pode entender aqui que o único que está exclusivamente acima de todos nós é o nosso Deus. E o centro da nossa atenção na igreja é Cristo. Então é muito importante que a gente esteja em comunhão para que aconteça como a irmã Giovana testificou aqui, que aquelas pessoas estavam único e exclusivamente apontadas em uma só direção e em um único só propósito, ou seja, seguir os caminhos do Senhor. E se a gente está todos em comunhão, todos juntos e todos fazendo a boa obra do Senhor, certamente o Senhor fará grandes maravilhas e ali haverá grandes milagres. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos tem dizendo que Deus ele operava grandes maravilhas naquela época por conta que o pessoal era muito unido, era um povo que estava tão unido que o Senhor ainda operava grandes maravilhas, grandes milagres, fazia todo tipo de milagre naquela época, porque via ali um povo que temia ao Senhor, um povo que andava segundo os seus caminhos. Então é muito importante que a gente tenha essa vida de comunhão dentro da igreja, para que Deus ele venha operar essas maravilhas, para que ele possa atrair mais pessoas para dentro da igreja, porque uma igreja unida, ela é sim bem vista, é uma igreja que não há contenda, é uma igreja agradável aos olhos do Senhor. Então é muito importante que a gente viva em comunhão, não só com os irmãos dentro da igreja, mas também fora da igreja. A gente dê esse exemplo de comunhão. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos.